Filho, Pai, dá liberdade no Teu Espírito, toca em cada coração, quebranta, abre, Senhor, cada mente, Senhor, que possamos receber a Tua palavra de bom grado, e assim saímos daqui, Senhor, avivados, cheios do Teu Espírito, renovados, Senhor, ó meu Deus bendito, ministrados pela Tua palavra, usa poderosamente o Teu servo, Senhor, e abençoa esta igreja em nome de Jesus, amém e amém. Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus, fique à vontade. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, irmãos. Já sentimos a presença do Espírito Santo neste lugar, através dos louvores. E eu creio que o Senhor, mais uma vez, confirmará a sua palavra em nossos corações. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Enquanto você encontra, eu fiz aqui uma colinha para mim estar agradecendo os nossos amigos coordenadores da Joaderj. Que Deus abençoe. Quero externar minha gratidão a Deus. Estou acompanhando a minha esposa, esta pérola, esta joia. Ana Carolina está ali atrás. Alguns amigos, presbítero Fábio, Andressa, evangelista Wanderson, presbítero Tiago, os demais companheiros de ministério, ao nosso querido pastor Felipe, que nos deu a honra de estarmos aqui, juntamente, com toda a coordenação da Joaderj. São bastante nomes, mas que Deus abençoe a cada um, a cada ministro, ao meu amigo Leonardo, junto com a sua esposa Cleidiane, que nos fez o convite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Cadê os jovens da Joaderj? Cadê os jovens da Joaderj? Glória a Deus. Quem encontrou Ezequiel capítulo 47, diga amém. Serei rápido na guisa da introdução da mensagem, para nós ganharmos tempo, mas eu gostaria de estar lendo com vocês alguns versículos desta linda visão que este profeta teve. Ezequiel capítulo 47 diz: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu 1000 côvados, ou 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, ou pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Glória, pode tomar o seu assento. Irmão, particularmente, eu tenho um apreço pelo chamado deste profeta. Este jovem chamado Ezequiel, que significa o Deus que fortalece, ou Deus que fortalecerá, ele é chamado por Deus em um período caótico que a nação de Israel estava enfrentando. Diz a história que se levanta uma grande nação essa chamada Babilônia,
sobre o reinado do rei Nabucodonosor. Este homem vai invadir Israel no período onde Jeremias profetizava, no período onde Jeremias anunciava que se Israel não se convertesse, levantaria uma nação e colocaria um jugo sobre eles. A visão que Jeremias teve do oleiro trabalhando com o vaso, no capítulo 18 do seu livro, vai retratar aquilo que acontecera com a nação de Israel. Este homem vai profetizar antes do exílio babilônico. Então se levanta o rei Nabucodonosor, invade Israel, e nesta invasão que dará 605 a.C., o rei Nabucodonosor vai levar alguns jovens cativos para dentro da Babilônia. Jovens estes conhecidos como Daniel, Azarias, Misael e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes jovens agora estavam dentro da Babilônia, servindo o rei no palácio. E dentro da Babilônia, aqueles jovens colocaram em seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. Entenda que eles estavam dentro da Babilônia, servia à mesa do rei, mas dentro da Babilônia, eles entendiam o chamado pelo qual Deus havia chamado eles. Eles entendiam o peso da responsabilidade que Deus havia entregado na mão deles. E por isso, Daniel agora convidado a comer com o rei, Daniel vai dizer: eu não vou me contaminar com esta mesa, porque eu conheço o Deus que me chamou, eu sei o Deus que fez promessa, eu sei do Deus de Israel, que nos livrou os nossos pais da grande mão de Faraó. Aqueles jovens começam a se destacar. Passa-se aproximadamente de 7 a 8 anos. Nabucodonosor agora mais uma vez vai invadir Israel, e nesta invasão ele vai saquear o templo, ele vai destruir o templo, vai destruir a cidade de Jerusalém. E agora Nabucodonosor vai levar Ezequiel e aproximadamente 10.000 pessoas para servir a grande Babilônia como escravos. Ali então começa o chamado deste jovem, irmãos. Entenda bem, redobra a sua atenção. Ezequiel, filho de Buzi, estava estudando para ser sacerdote. E nós sabemos na cultura judaica que o ofício sacerdotal só iniciava com 30 anos de idade. Ezequiel, quando é levado para dentro da Babilônia, diz a história que Ezequiel tinha aproximadamente 25 anos. E eu penso comigo que todo sacerdote ou todo estudante sacerdotal tinha no seu coração o desejo de sacrificar o Senhor no templo, tinha em seu coração o desejo de queimar incenso, tinha em seu coração o desejo de adorar o Senhor e receber a Shekinah. Mas só que agora o sonho deste jovem acabar, porque agora este jovem está à beira do rio Quebar, preparando tijolos para a Babilônia. Mas pega comigo esta revelação: quando Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 3, está servindo Nabucodonosor à beira do rio Quebar, pensando com ele: o meu ofício acabou, eu perdi o prazer de sonhar, eu perdi a minha vocação sacerdotal. Mas de repente Ezequiel olha para os céus, e os céus agora não está mais o mesmo. Ezequiel olha para os céus, e agora ele vai ver os céus abertos. Deus arrebata Ezequiel, e agora aquele jovem que tinha o prazer, o desejo de servir no templo feito por Salomão, agora está no terceiro céu, aonde Deus está sentado no trono, e ele começa a ter visões, e estas visões me chamam a atenção, porque Ezequiel começa a ver seres adorando. Ele vai ver 4 seres serafins, um com rosto de boi, um com rosto de águia, um com rosto de homem e um com rosto de leão. Esses serafins adoravam aquele que estava no trono, dizendo: santo, 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 santo,
santo. E quando Ezequiel olha, o trono estava com cor de ambá, porque debaixo do trono havia duas rodas, uma rodava e outra rodava por dentro, e estas rodas com cor de ambá, cor de fogo. Ezequiel vai ver que quando os serafins adoram, o trono do Senhor começa a se movimentar. Você não pegou, mas já foi cantado aqui pelo meu amigo Tiago. Não é um jargão de pregador, meu irmão, é uma verdade bíblica. Quando você adora o Senhor, Deus ele se levanta do trono. Quando você decide adorar, Deus ele se movimenta em favor da sua vida. Quer uma outra prova bíblica? A visão de Isaías, capítulo 6 do seu livro. Ele vai ver serafins com 6 asas. Não quero entrar no contexto, mas quando ele vai ver aqueles serafins adorando, ele vai perceber que os umbrais das portas se moviam. Uma outra prova de adoração, a visão de João na ilha de Patmos, capítulo 4 de Apocalipse. Quando João é arrebatado em espírito, chega no terceiro céu. João vai ver 24 anciões, 12 representando a antiga lei, 12 representando a nova. E aqueles 24 anciões se curvam diante daquele que está sentado no trono. Tira a coroa da sua cabeça, coloca nos pés daquele que está sentado no trono e diz: aquele que está no trono é santo. E de repente João vai ver que aquele que está no trono se levanta e começa a andar no meio dos 24 anciões em favor da adoração. Meu irmão, pega comigo. Talvez você está aqui e existe um caos na sua vida, mas Deus te convida a adorar o nome dele, porque de repente o haja de Deus vai se manifestar na tua vida, no teu ministério, na tua casa, no teu trabalho, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Que adora Ele em espírito e em verdade. Só quem veio adorar o Senhor. Você que é jovem poderia estar se arrumando para ir para o baile. Você que é moça poderia estar na rua agora, mas você entrou no templo e decidiu adorar o Senhor. E eu te convido nesta noite a rasgar o teu coração em adoração, porque Deus está no trono e Ele está à procura daqueles que decidiram adorar em espírito e em verdade. O livro do profeta Ezequiel, ele divide-se em 4 partes, como eu disse na guisa de introdução. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é o chamado dele, aonde ele vai ver a adoração, aonde Deus chama ele, aonde Deus faz a vocação profética para a vida de Ezequiel. Do capítulo 4 ao capítulo 24, Deus usa Ezequiel para trazer, melhor dizendo, uma mensagem de repreensão à casa de Israel, uma mensagem de correção. Do capítulo 25 ao capítulo 32, Deus usa o mesmo profeta para condenar as nações que se levantaram contra Israel. Do capítulo 33 ao capítulo 48, Deus usa o profeta, agora não com a mensagem de repreensão, agora não com a mensagem de condenação. Deus usa o mesmo profeta para trazer uma mensagem de restauração, para trazer uma mensagem de renovo, para trazer uma mensagem de restituição. Eu sei que o tema que nos foi passado é upgrade, um próximo nível, uma atualização. E nesta noite, em cima deste tema, eu quero trazer o contexto do texto que nós lemos, que Deus, Ele te trouxe a este lugar para fazer um upgrade no teu ministério, para atualizar a tua vida espiritual. Hoje nós vamos ver alguns jovens se prendendo àquilo que é material. Eu preciso me formar em uma faculdade, eu preciso me preparar para um casamento, eu preciso me preparar para mim ter um carro melhor, um carro bom. Mas Deus, Ele tem isso e muito mais para te oferecer. Mas Ele nesta noite me trouxe aqui para despertar no coração dos jovens o desejo de se envolver com um nível de intimidade, o desejo de se envolver em uma amizade com Deus, o desejo de fazer um upgrade na tua vida ministerial, na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus.
O texto que nós lemos, ele pode ser aplicado em duas vertentes. A primeira vertente, do versículo 1 ao versículo 6, intimidade, aonde um homem vai chamar Ezequiel e vai conduzir Ezequiel para entrar no rio. Ali é um nível de profundidade que aquele profeta tem com o dono que criou o rio, que criou os céus, que criou a terra, que chamou a ele, que fez promessa a ele. Você está entendendo o que Deus está dizendo, meu filho? Do versículo 7 ao versículo 12, é apresentado uma outra vertente de restauração, porque o texto dá continuidade dizendo que o rio sai do trono de Deus e vai correndo até a chegada do Mar Morto. E quando ele desce até o Mar Morto, aonde o rio passa, vai restaurando. E a visão de Ezequiel é que as árvores que estavam mortas passam a ter vida, os animais passam a ter vida, as águas do Mar Morto é purificada pelo rio que ele vê descendo do trono de Deus. E eu quero aqui de forma rápida aplicar isso ao nosso coração. Isso mostra o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo de Deus, porque o texto de Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Perdemos este relacionamento com o Pai, mas veio o Cordeiro Pascual, se sacrificou e disse: está consumado, a dívida está paga. E ele agora vai dizer: aquele que conhece a mim, conhece o Pai que me enviou. E ele agora vai criar um relacionamento com o homem ligando a Deus. E ele vai dizer aos seus discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João, dizendo: ficai e esperai a promessa do Consolador. Não turbe o coração de vocês. Eu vou, Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O Consolador vai vir, o amigo que vai andar com você, porque esse é o significado de Consolador no original: aquele que anda ao lado, aquele que está próximo, aquele que está perto. Então entenda, meu querido, nós estávamos mortos pelo pecado, mas se manifestou o Espírito Santo dizendo: eu estou ao seu lado e estou trazendo a comunhão de volta, estou trazendo a intimidade de volta, eu estou trazendo vida aonde está a morte. É o texto de João que vai dizer que o Cordeiro se manifestou para desfazer, Tiago, as obras das trevas. Você estava distante, mas o Cordeiro se manifestou para desfazer as obras das trevas. Tem jovens aqui que não era para estar aqui, era para ter morrido há muito tempo, mas o Cordeiro se manifestou na sua vida dizendo: eu desfaço as obras das trevas. Ora, não era para tua casa estar de pé, mas o Cordeiro se manifestou dizendo: eu desfaço as obras das trevas. Não era para o teu ministério, meu irmão, estar de pé, mas o Cordeiro, pastor Felipe, se manifestou dizendo: eu desfaço as obras das trevas. Só quem acredita nesta palavra ajuda o pregador e glorifica o nome do Senhor. Então esta restauração, ela parte das águas purificadoras. Do versículo 7 ao 12, estávamos mortos. Em uma metáfora, o Cordeiro se manifesta, desfaz as obras das trevas, entrega a nós o amigo consolador, porque uma das simbologias do Espírito Santo é a água. E aqui nós vamos ver as águas se manifestando, trazendo vida. Então nós estávamos mortos, mas o Cordeiro, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não foi você que escolheu a ele. Jesus mesmo vai dizer: eu escolhi a vós e vos nomeei. Então nesta noite, meu querido, você só está aqui não pelos teus méritos, você só está aqui porque o Espírito Santo se manifestou na
na sua vida, e as obras das trevas Ele desfez, e Ele disse: aonde a morte, eu trago vida, aonde tem destruição, eu trago restauração, aonde o homem disse não tem mais jeito, eu começo a escrever uma nova história. Oh glória! Mas do versículo 1 ao versículo 6, Ezequiel é levado a mergulhar no rio. Entenda que eu não estou dizendo de salvação, eu estou dizendo de intimidade. Não foi isso que Jesus disse em Lucas: pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei, batei e a porta vai se abrir, buscai e encontrareis. Ele não está dizendo de coisas materiais. Se você ler melhor o texto, você vai entender que no decorrer desta palavra de Jesus, ele vai dizer: aquele que pede o Espírito recebe, aquele que busca encontra o Espírito, aquele que bate, a porta dos céus vai se abrir e você vai receber o Espírito Santo. Então o texto está dizendo de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então entenda, meu irmão, não é salvação, mas é intimidade. E intimidade é para aqueles que querem um upgrade, intimidade é para aqueles que querem mergulhar, intimidade é para aqueles que querem rejeitar as coisas materiais e buscar ao Senhor em um nível mais profundo, em um nível de comunhão maior. Aqueles que oram só um dia, aqueles que querem intimidade ora 2, ora 3, aqueles que querem intimidade entende que há uma necessidade de renunciar às tuas vontades e buscar a presença do Espírito Santo, porque o Pai tem para dar, meu irmão, o Pai quer distribuir, o Pai tem dons para ministrar sobre a sua vida, mas só recebe aquele que pede, só encontra aquele que busca, a porta só se abre para aquele que bate. Mede 500 metros e fala: Ezequiel, vem comigo. As águas no tornozelo. Tem crentes que se acomodam com as águas no tornozelo. Mede mais 500. As águas na cintura. Tem pessoas que se acomodam com as águas só na cintura. Mede mais 500. As águas no peito. Mede mais 500 e ele vai perceber que agora não tem como andar mais, porque as águas já são profundas. Só dava para atravessar nado. O texto mesmo vai dizer que as águas eram profundas. Então entenda que o nível da sua busca vai intensificar o seu relacionamento com Deus. Eu vou repetir isso para você gravar no seu coração. O nível da sua busca vai fortalecer e intensificar o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus. E eu gosto da cultura judaica no sentido de buscar os originais, porque é uma das formações que hoje eu estudo, a crítica textual. E dentro da crítica textual, a palavra intimidade significa kirvá, que quer dizer conhecer de forma profunda, conhecer num nível de comunhão elevada, conhecer os sentimentos e o coração. Eu vou trazer isso ao contexto dos jovens. Quando um amigo seu te liga com um número desconhecido, se você tem muita intimidade com ele, você não reconhece quem está ao lado da linha? Sim ou não, gente? Isso é o que? Intimidade. Não é, Andressa, quando o Binho bate lá na sua porta, lá fala, abre a porta, ele nem se apresenta que é ele, mas você pela voz vai reconhecer ele, porque você vive com ele. Isso é intimidade, é conhecer o coração, os sentimentos. E o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, até o versículo 12, vai falar sobre esta profundidade com o Espírito Santo. Então entenda, quando você começa a conhecer a Deus, quando você começa a se aprofundar neste nível de intimidade, você começa a identificar qual é os propósitos que Deus tem para a sua vida, qual é o desejo que Deus tem para o teu ministério. E quando você tem esta intimidade com Deus, as tuas escolhas são mais assertivas, porque você sabe que não pode se relacionar com qualquer pessoa, você sabe que não pode entrar em
qualquer relacionamento de namoro. Você sabe que não pode entrar em qualquer tipo de trabalho. Você sabe que não pode, aleluia, entrar em comunhão com aqueles que não são amigos de Deus, porque isso é ter intimidade com o Consolador. Quando você conhece o Consolador, você começa a identificar qual é o propósito dele para a sua vida, mesmo que na hora você não aceita, mesmo que na hora dói, mesmo que na hora você chora, mas o texto continua dizendo que a vontade de Deus, em Romanos 12, é boa, perfeita e agradável. Então quando você tem intimidade com Deus, você sabe que você não pode andar como o mundo anda, porque o texto de Tiago vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, mas aquele que tem intimidade com Deus é inimigo do mundo. Nesta noite, meu irmão, eu vim aqui só para despertar em teu coração um desejo de conhecer o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que conhecem de ouvir falar. Eu estou sentindo a graça dele neste lugar. Eu estou sentindo a presença do Consolador em nosso meio. Quem conhece o Espírito Santo, mortifica a carne e revive o Espírito que há dentro de você. Quem conhece o Espírito Santo sabe que ele fica triste pelas escolhas que você faz sem consultar a ele. Quem conhece o Espírito Santo sabe, aleluia, qual é o desejo dele para a sua vida no ministério. E quando você entende qual é o desejo dele para a sua vida no ministério, você começa a reconhecer o ministério do outro. Porque eu não sei tocar como o meu amigo toca, e ele é um excelente instrumentista, mas quando eu reconheço que eu não sei fazer o que ele faz, mas que Deus me chamou para pastorear, eu não vou me encrencar com ele, porque ele toca mais do que eu, porque ele sabe de instrumento mais do que eu. Isso é reconhecer qual é o teu propósito em Deus, meu irmão. Você sabe que não pode namorar com qualquer pessoa, jovem, porque você é amigo do Espírito Santo, e ele tem zelo pela sua alma. Ele quer se relacionar com você. Não foi isso que Jesus disse a João na ilha de Patmos? João escreve as 7 igrejas. E agora me fugiu da memória qual é a igreja, mas Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Laodiceia, obrigado, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Aí o mesmo Jesus, ensinando os discípulos, vai dizer: eu sou o pastor, e as ovelhas reconhecem a minha voz. Só reconhece a voz de Jesus quem tem amizade com ele, irmãos. Só reconhece a voz do Consolador aquele que anda com ele, aquele que é amigo dele. Porque nos momentos mais decisivos da sua vida, o teu adversário vai se levantar, você vai ouvir rumores, você vai ouvir vozes, mas quem reconhece e discerne a voz do Espírito Santo não se embaraça com as coisas deste mundo, porque entende que quem chamou você foi ele, quem tem amizade com você é ele. Tem pessoas aqui que oravam e deixou de orar, e o Espírito Santo me manda te dizer: está na hora de voltar para aquele quartinho de oração, está na hora de voltar para a comunhão, está na hora de voltar a se relacionar com ele. Ele quer ter intimidade com você, meu irmão. Jovens, ele quer ter intimidade com você. Só acontecerá futuramente as nossas igrejas permanecerem fortes se a juventude hoje entender o chamado dela, entender, se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir a minha mensagem nesta noite, mas eu ministro a palavra de Deus já tem 14 anos, hoje eu tenho 28, comecei a pregar com 14.
me aprofundar no conhecimento teológico com 17 anos, e hoje eu sei que nada sei, irmãos. Sou um eterno aprendiz, estou aprendendo todos os dias. Mas hoje, eu abri mão um pouco do ministério itinerante, porque eu sou pastor de igreja, sou pastor da igreja congregacional, embora não tenha o título ministerial de pastor, mas estamos exercendo como presbítero a função, a vocação pastoral. Estamos com 2 congregações, na Cotiara, na Colônia. E entenda que quando nós se relacionamos com o Espírito Santo, nós somos mais sensíveis à voz dele. Aconteceu um fato inusitado lá na igreja que me chamou a atenção. Uma criança de 7 anos de idade, os pais não são crentes. Não citarei o nome, porque eu estou vendo algumas câmeras, acredito que está gravando. Esta criança, ela mandou uma mensagem ao WhatsApp para a líder do ministério infantil da igreja e disse: tia Marcela, peça ao pastor para deixar eu cantar um louvor que os jovens cantaram, que é o louvor que o coral Soja cantou aqui. Eu quero viver algo novo, do coral Quemuel. Aquela criança ouviu os jovens cantarem, e sabe o que ela disse no áudio? Ela disse: porque aquilo falou muito ao meu coração, Deus falou comigo através daquele louvor. Pede ao pastor para que eu cante este hino na hora da oferta. O que você está querendo dizer com isso, presbítero Gustavo? Que isso é identificar o nível que nós temos em comunhão com Deus, vai identificar a minha chamada e a minha sensibilidade à voz do Espírito. Uma criança, ela disse: eu ouvi Deus falar comigo através dos louvores, e os pais não são crentes, estamos orando pelos pais. Ela vai sozinha para a igreja, não falta uma escola dominical, está lá todos os cultos. O que eu quero te dizer com isso é que você, talvez ao longo do teu ministério, da tua caminhada, se encontra hoje como Elias, debaixo de um pé de zimbro. O texto vai dizer que Elias pede a morte. Tinha vencido num dia anterior 850 profetas, estava no ápice do ministério dele. Se fosse nos dias de hoje, o nome de Elias estava em todos os cartazes. Todo mundo queria estar andando com Elias, matou 850 profetas. Mas agora, pela ameaça de Jezabel, Elias foge. Debaixo de um pé de zimbro, Elias diz para Deus: Senhor, tire a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Coloca outro no meu lugar. Ele estava mal, irmãos, mas ele reconheceu a humanidade que estava dentro dele. E quem tem amizade com o Espírito Santo não esconde a sua humanidade para ele, porque você não pode esconder, porque ele já sabe. É por isso que intimidade leva nós termos transparência, ou sermos sinceros diante de Deus. Sincero é sem cera, sem mancha, sem máscara, sem maquiagem. É você ser quem você é com Deus, no seu secreto, rasgar o seu coração, dizer: Senhor, me ajuda. Asaf, ele vai fazer esta oração no Salmo 73, ele vai dizer que invejou o crescimento dos ímpios, mas aí no último versículo do Salmo 73, ele vai dizer: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Esse aproximar-me é kirvar, é se relacionar, é intimidade com Deus. Ele olhou para o crescimento dos ímpios, ele disse: eu não quero mais cantar, eu não quero mais adorar, do mesmo jeito que Elias fez debaixo do pé de zimbro. Mas no texto de Elias, 1 Reis capítulo 19, o anjo do Senhor, a teofania, o anjo, o próprio Deus, se manifesta e se relaciona com Elias, dizendo: Elias, não para, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Eu estou aqui para te renovar, eu estou aqui para te dizer: não acabou, eu estou aqui para te dizer que é para você avançar, do mesmo jeito que Asaf enfrentou as intempéries da vida, mas no decorrer que ele começou a olhar, ele vai identificar que o fim dos ímpios é destruição. Aí quando ele entra dentro do templo, no versículo de número 28, ele vai dizer: bom é ter intimidade com Deus, de nada vale
vale uma conta bancária sem intimidade com Deus. De nada vale um terno importado sem intimidade com Deus. De nada vale pregar bonito, cantar bonito, se não tiver intimidade com o Espírito Santo. De nada vale, meu irmão, eu vim aqui ficar falando de teologia sem a unção de Deus, sem intimidade com o Espírito Santo. Nesta noite, jovem, Deus, Ele quer te levar para mergulhar no rio de comunhão, para mergulhar no rio de intimidade. Chega de viver uma vida de mesmice, chega de viver um evangelho de comodismo. Eu vou hoje porque é congresso, mas Deus quer que você ora, Deus quer que você busque a Ele, Deus quer que você sinta a presença dEle no ensino bíblico, na escola dominical. Porque, irmãos, isso eu vejo, aleluia, o que acontece hoje é que muitas pessoas se preparam para um grande congresso. Leonardo, muitas pessoas se preparam no retiro espiritual. Lá na minha igreja é assim, não sei aqui, eu acredito que aqui não, mas lá na congregacional, na minha igreja é assim. O jovem se prepara para o retiro espiritual. No retiro eu vou sentir Deus, no retiro eu vou ser batizado, no retiro eu vou ser cheio. Mas Deus está dizendo que quando Ele se manifesta no retiro, Ele também se manifesta no congresso, no culto de quinta, no culto de domingo, na escola dominical, no ensino da palavra. Eu quero ver, meu irmão, uma juventude forte. Eu quero ver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero ver jovens com desejo de pregar. Eu quero ver jovens com desejo de servir no ministério. Eu quero ver a minha juventude buscando ao Senhor e sentindo a presença do Espírito Santo no secreto, porque aquilo que você vive no secreto identifica você em público. Quem ora no secreto, você não precisa falar nada, a pessoa já sabe que você tem a presença. Então nesta noite, meu irmão, para de ficar, aleluia, apático, aleluia, para de ficar para baixo. Deus, Ele quer se relacionar com você, e eu quero profetizar nesta noite que o rio está cortando esta igreja. Mergulha nele, entra no rio, se envolva com o Espírito Santo de Deus. Está aqui homens de ministério mais antigos do que eu, e se você for conversar com cada um, ele vai dizer os relatos e as experiências que eles tiveram. Não quero ser saudosista, eu ainda acredito na minha juventude, mas eu quero despertar em você o desejo de se relacionar com o Espírito Santo. Eu quero despertar em você nesta noite o desejo de sentir a Ele quando você está lavando as louças dentro de casa. Eu quero despertar no seu coração o desejo de quando você pegar o seu carro, ligar o som, começar a cantar um louvor, as lágrimas começarem a rolar nos teus olhos, você sozinho, dirigindo, sentindo a presença do Espírito Santo, sabendo que Ele está ao seu lado. Se você conversar com cada um aqui, eles vão contar experiências incríveis. Eu quero ver ainda criança falar em mistério, eu quero ver a minha juventude serem cheias do poder e da autoridade do Espírito Santo. Só vence o dia mal aquele que tem a armadura espiritual, e só é revestido do Espírito Santo aquele que tem intimidade com Ele. Fica de pé. Tiago, me ajuda aqui rapidinho. Pastor, o senhor me permite fazer uma oração? Tua presença, Jesus, tua presença. Só quem está sentindo a presença do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui e por muito tempo você não sentia este arrepio que está sentindo, este calor no teu coração. Há muito tempo você não sentia a sensibilidade de chorar como você está chorando agora. Isso é o mover do Espírito Santo quebrantando corações nesta noite.
Há muito tempo você não sentia, aleluia, esta comunhão plena. O pecado estava querendo ofuscar o teu ministério, mas nesta noite o Espírito Santo está te dizendo: você é meu, você tem comunhão comigo, foi eu que te escolhi, você é meu amigo. Eu não vou deixar você morrer no meio do caminho, mas hoje eu te dou pão, hoje eu te dou água. Entra no rio, mergulha e sinta a presença do Espírito Santo nesta noite. Fecha os teus olhos. O Tiago vai estar entoando uma canção. Agora é você entrando no templo como Asaf entrou. Agora é você entrando dentro do rio como Ezequiel entrou. Se desprenda de quem está à sua esquerda, de quem está à sua direita. E feche a porta. Chegou a hora de falar. Seja renovado nesta noite. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta agora. Sinta a glória de Deus. Só quem está sentindo, glorifica, exalte ao Senhor. Rasgue o seu coração. Sinta a glória do Pai. Não se preocupa com a maquiagem, meninas. Deixe as lágrimas rolarem. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. Deus está levantando ministérios nesta noite. No secreto da gente. Deus está renovando vidas nesta noite. Ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Oh, meu Deus! Ele viu e sabe. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Só quem tem, só quem quer. Quero Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus. Só quem quer a presença dele. Ouro e nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? É presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Ela causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder. Só quem quer a presença de Jesus. Tua presença. Só quem quer a presença de Jesus. A tua presença. É a presença. Oh, é a presença. Jesus. Seja cheio, irmãos. A tua presença, ela tira de baixo e coloca em cima. A presença, ela pega humilhado e faz exaltado. A presença, ela muda a história, o contexto de alguém. A presença, seu irmão começa a mandar. É assim, ó. É glória que sobe, é renovo que desce, renovo que desce. É porque subiu glória, o glória está descendo. É presença, é a presença, é a presença. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Oh, glória. Jesus. Tem pessoas lá atrás recebendo. Tem gente aqui no meio sendo renovado. O diabo disse: eu quero ver você jovem para o culto. O pecado te envolveu, você está destruído, mas o Filho se manifestou para desfazer as obras das trevas. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para trazer vida e vida em abundância. Hoje se manifesta a presença do Espírito Santo na tua vida. Ou sinta ele aí agora, irmãos.
Sinta a presença do Espírito Santo. Hoje é um culto diferente. Eu acredito que é o último congresso do ano da Joadeste. Então hoje o ambiente é diferente, para você sentir a presença do Espírito Santo. Ele marcou este encontro para te renovar. Ele marcou este encontro para te dizer: o ano de 2021 será diferente, será diferente, será diferente, será diferente. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. É glória, é glória, é a glória que sobra, renovo que desce, renovo que desce. É porque subiu glória, começa a mandar glória pra cima. A presença é a presença de Jesus.